Sejam bem-vindos ao Pílulas de História. Aqui quem está falando é o professor Flávio Ferreira. Começamos mais um podcast aqui do Pílulas de História. Na aula de hoje vamos tratar aqui em nossa discussão sobre o imperialismo do século XIX. Tema importantíssimo, já que é um período histórico que se trata de uma transição, entre o século XIX e o século XX, e também como um dos motivos fundamentais que vão gerar lá a Primeira Guerra Mundial de 1914. Então vamos, antes de tudo, entender o que foi esse imperialismo. Bom, o termo imperialismo tem de cara a proximidade com a palavra império, Então nós tivemos diversos impérios ao longo da história, O Império Romano, tivemos o Império Persa, aqui no continente americano o Império Azteca, mas o fato de existirem impérios não significa que todos os impérios estão ou podem ser classificados como fruto de um período imperialista, A própria palavra, esse ismo, que tem a ideia de um sistema, de um movimento maior. E o imperialismo consistiu numa política de expansão, de domínio territorial, cultural e econômico de uma nação sobre a outra, mas num volume e num movimento, num sistema de tantos países, que a gente percebe que essa era a prática comum e aquilo que se desejava. Eram estados poderosos procurando ampliar e manter seu controle, e manter sob seu controle ou influência outros povos, outras nações. Essa noção de imperialismo ela é muito particular para o século XIX. Essa concepção ela foi organizada, planejada por economistas alemães, franceses, ingleses, pensadores dessas nações industriais europeias, lá na primeira metade do século XIX, como uma forma de expandir-se, politicamente e economicamente sobre as outras nações e assim conseguir ser proeminente no poder político e conseguir uma hegemonia, certo? Não podemos confundir, o imperialismo do século XIX com outros movimentos de expansão que tivemos no passado. Essas nações que eu citei, França, Inglaterra, excetuando a Alemanha, foram nações que colonizaram outros territórios, assim como Portugal, Espanha. Então não podemos confundir aquilo que lá no passado foi chamado de colonialismo com o imperialismo. Até podemos chamar o imperialismo de neocolonialismo, ou seja, um novo colonialismo. No entanto, de modo algum, podemos considerar que são as mesmas coisas, A começar por algumas diferenças básicas. Vamos lá. No colonialismo, lá do século XV e XVI, nós vivíamos sob o contexto do mercantilismo, em que a atividade típica da época, a atividade econômica, classificada por alguns como primeira fase do capitalismo, ou capitalismo comercial, eu prefiro utilizar o nome mercantilismo, ela é uma atividade típica da burguesia, mas que depende especialmente da atuação, da autorização dos governos absolutistas. Então há uma forte interferência do poder monárquico dessas nações. Já quando falamos do neocolonialismo, lá do final do XIX e início do século XX, nós estamos num contexto econômico diferente. É um contexto econômico que já passou pela Revolução Industrial, a primeira e a segunda, e que temos aí um capitalismo, sim, já instaurado, não necessariamente um capitalismo liberal, que ainda tem uma associação muito forte com os estados. No entanto, esses estados, não são estados mais monárquicos absolutistas. São estados, alguns são governos
governos liberais, alguns são governos republicanos, alguns são monarquias parlamentaristas muito mais, onde o rei tem muito menos poder, e alguns desses estados são estados recém-fundados, como vai ser o caso da Itália e da Alemanha, né? Então temos assim uma diferença. Uma outra diferença é que no caso do mercantilismo, né, essas nações competiam pelo território em busca do metal, o ouro, né? O metalismo é o fim do mercantilismo, vamos assim dizer, é o objetivo final, em busca de territórios que pudessem fornecer ouro ou produtos como as famosas especiarias. E vivíamos também no tempo da mão de obra escrava. Então, é uma característica forte do colonialismo. No período neocolonial, né, a escravidão ela está extinta, inclusive em algumas nações como o Brasil, né, foi dos últimos países aí a terminar com a escravidão. Nós temos a escravidão como um sistema de mão de obra que ele está extinto, haja vista a implantação de um novo contexto econômico que é o capitalismo. Por fim, em oposição aí à característica colonialista de busca de especiarias, vamos perceber que no neocolonialismo, nesse imperialismo do século XIX, o que se procura são as matérias-primas de diversas ordens para as indústrias europeias, né? As indústrias das nações desenvolvidas. Então, antes o que se buscava era o produto fim, seja o metal, sejam as especiarias para desenvolver o comércio. Agora o que se busca são matérias-primas baratas para as indústrias e também a mão de obra barata, né, que é disponível aí nessas regiões que serão neocolonizadas. Então essas são diferenças iniciais aí. Nas duas temos a presença de uma burguesia, a primeira uma burguesia no colonialismo, uma burguesia mercantil, né? E na segunda, no neocolonialismo, uma burguesia industrial ou uma burguesia também, né, bancária, financeira, que está tentando ampliar, assim, mais uma vez, o monopólio. Agora, uma característica que há em comum nos dois processos, né, em maior grau no colonialismo e em menor um pouco no neocolonialismo, é a força do Estado, né, em favor dos interesses econômicos do Estado e dessa burguesia, em ambas as situações, né? O neocolonialismo ou imperialismo, né, enquanto prática, ele opera num modelo que é o modelo de uma economia que tem o Estado como um dos seus principais agentes para favorecer a burguesia. Mais uma vez, eu volto a dizer que não é um capitalismo liberal, né? Ele é um capitalismo antiliberal, ele é um capitalismo monopolista, que ele é marcado justamente por essa associação, né? Existe uma corrente econômica chamada de anarcocapitalista, né? Ou seja, um capitalismo anarquista, vai muito além do capitalismo liberal, em que inclusive aponta que mesmo em países capitalistas, se existem, né, empresas estatais, né, ou capital estatal sendo investido em empresas, isso aí não é tipicamente nem economia capitalista, já é economia fascista. Ué, professor, como assim? O capitalismo é fascista? Não, o capitalismo em si ele é um modelo no qual, dentro das características principais como mão de obra assalariada, né, a questão da propriedade privada, o que nós vemos é que ele se adequa aos modelos. Então, quando eu falo de economia fascista, né, quando os anarcocapitalistas, ou o pessoal, né, da escola mais liberal, ou chama isso de economia fascista, quer dizer o seguinte: é a presença de uma atividade capitalista, porém as empresas elas só funcionam se estiverem associadas ou permitidas ou recebendo dinheiro do Estado, né? Então, por exemplo, na China existe um modelo de negócio onde empresas do mundo todo funcionam lá.
mas só funcionam com a autorização do governo comunista, né? Então, vamos dizer, um capitalismo funcionando dentro de um governo comunista, né? Foi uma associação que eles fizeram. Então, nos podcasts, eu tenho mais liberdade aqui para explorar algumas outras coisas, que é, por exemplo, alguns temas contemporâneos, alguns insights, algumas coisas que podem cair no Enem. Então, vamos lá. Como é que a China, né, que é um país de partido comunista, governo único, funciona um sistema que produz tanto e é o sistema mais produtivo do mundo, do modelo, e aplica o modelo de produção capitalista? Ora, a China, né, não abriu mão do seu domínio político do PC, do Partido Comunista, mas eles possuem aí, né, a abertura econômica para que empresas, né, possam funcionar lá dentro através do que se chama de zonas especiais, né? São zonas especiais onde o capitalismo ele é meio que permitido, né? Eu não estou falando de Hong Kong, tá? Não estou falando de Hong Kong. Você vai procurar na imprensa, aí vai ver lá o capitalismo liberal, tal, na China. Isso é Hong Kong, né? Que é uma ex-província britânica. É inclusive fruto do imperialismo, né? E ganhou sua autonomia na década de 90. Eu estou falando dentro da China mesmo, né? Províncias chinesas como Shenzhen, Guangdong, são lugares onde existe, né, o Partido Comunista, existe a parte política, existe o controle social, existe, mas lá é permitido que se tenha iniciativas industriais, iniciativas financeiras. Então, nessas regiões, né, indústrias estrangeiras, empresas estrangeiras podem funcionar lá com incentivos fiscais e contratar os chineses, né, que têm uma educação muito qualificada para o mercado de trabalho. E, né, também alguns chineses, né, que possam ter algum capital, que foram favorecidos, seja lá por quais motivos forem, inclusive, né, associações políticas, né, membros do próprio Partido Comunista, vão lá e abrem uma empresa, né, uma empresa no ramo de tecnologia, e eles funcionam dentro dessas zonas especiais. Isso é o que para os economistas da Escola Econômica da chamada Escola Austríaca, né? Tem representantes aí, alguns economistas como Ludwig von Mises, Hayek e também um pouco menos Milton Friedman. Então esses economistas eles vão falar que um capitalismo estatal é muito próximo daquilo que é a economia fascista. Bom, e por que esse dirigismo estatal é um problema para a economia capitalista, segundo esses e outros autores? Vamos falar um pouco, né, de capitalismo liberal, né, e algumas práticas contemporâneas que, mesmo que não sejam de um capitalismo fascista, um capitalismo no modelo chinês, né, algumas práticas que são combatidas pela economia liberal. Algumas práticas são comuns, tá? Então, atenção para isso, não é só conteúdo de história, isso aí pode vir sociologia, pode vir com questão de matemática, pode vir filosofia, história, tal. Isso pode vir aí na prova do Enem, né? Falar de algumas práticas aí que são antiliberais ou prejudiciais, inclusive são consideradas criminosas no capitalismo, né? Uma delas é o trust, né? O trust é quando empresas vão absorvendo seus concorrentes, controlando a produção e tem por consequência controlar preços e dominando o mercado, né? Então é uma empresa que é maior, ela vai comprando seus concorrentes, e se ela começar a estabelecer esse domínio de todas as empresas concorrentes, ou de grande parte do setor do mercado, esse trust aí ele vai gerar o monopólio, né? Ou seja, apenas uma empresa dominando o mercado. Então é uma prática perniciosa. Bom, outra prática que é comum, né? Inclusive de vez em quando passa no jornal, empresas tais acusadas de cartel, postos de combustível acusados de cartel, né? Cartel é quando empresas do mesmo ramo elas fazem um conluio, uma associação para controlar preços. Então elas determinam o preço, no mercado aqui a gente vai colocar o preço 3x, mais do que isso não pode, certo? E menos também não, porque veja, é a quebra de um dos fundamentos do capitalismo, que é a livre concorrência, né? A livre iniciativa e também a livre concorrência, e o preço é um fator determinante para atrair consumidor.
Então o cartel ele é ruim para o capitalismo, né? Mas ele pode ser uma prática porque tira a opção do consumidor. Então acaba fazendo o quê? Acabando com a verdadeira concorrência. Então o cartel também é um crime. Outra prática também que não necessariamente é um crime, mas ela é perniciosa, né? Quando existem as holdings, né? O que é uma holding? A holding é uma empresa normalmente financeira, né? Que ela começa a dominar vários complexos industriais, né? Comprando as chamadas ações. Então ela vai comprando ação aqui, comprando ação acolá, e isso pode dar a ela controle sobre empresas diferentes, mas que atuam no mesmo ramo, e aí tem aquela consequência do controle de preços ou de manipular o mercado. Então, é por isso que existem, dentro dos sistemas econômicos, né, especialistas que vão analisar aí, e os governos deveriam evitar essas práticas monopolistas. Bom, depois dessa digressão aí, falar um pouco sobre economia, né, já que o imperialismo tem muito a ver com isso, vamos agora voltar realmente e entrar no capitalismo, no imperialismo, e falar um pouco sobre o contexto. Falando do contexto, a gente tem que lembrar que o contexto aí, final do século XIX, nós passamos pela segunda Revolução Industrial. Então, na primeira Revolução Industrial, nós tivemos a Inglaterra como o país pioneiro da Revolução Industrial e que, né, produzia e vendia seus produtos para toda a Europa, para todo o mundo, né, para suas nações colonizadas. Estamos falando aí do colonialismo, né, aí nas suas colônias, e também para outros parceiros, como por exemplo o Brasil, né, que não era colônia inglesa, mas tinha forte comércio. Bom, a partir da segunda Revolução Industrial, nações como França, Bélgica, né, Áustria e Japão na Ásia, os Estados Unidos aqui na América, eles começam então a ter, né, aí as suas indústrias, e aí obviamente, né, aqueles países que eram clientes, eles passam a ser concorrentes da Inglaterra, e aí eles se voltam para outras nações, e ao se voltarem para outras nações, né, os grandes espaços vazios de potência no mundo eram a Ásia, que tinha o Japão crescendo, simplesmente só o Japão, e a África como um todo sem nenhuma potência, né? E nós aqui da América Latina. Mas vamos deixar a América Latina de lado para a gente falar um pouco dela depois. Bom, nessa ideia, né, o imperialismo então voltou seus olhos para essas nações da África e da Ásia com o objetivo de buscar novas fontes de matéria-prima para suas indústrias, né? Então, o solo, né, desses países africanos e asiáticos, né, eram ricos em matéria-prima, ricos em minérios, né? Além disso, a instalação aí desta produção, né, e da extração dessas matérias-primas nesses países mais pobres, eles eram feitos, né, com salários muito baixos. Então, esses países, né, tinham uma mão de obra muito barata. Então, em resumo, do ponto de vista econômico, né, o que essas nações e essas indústrias buscavam era matéria-prima. Anote aí no seu bloquinho de anotações, né, matéria-prima e mão de obra barata. Então, esses países europeus, né, essas nações imperialistas, viram nos países africanos, nas regiões africanas e asiáticas, uma possibilidade, né, de encontrar as matérias-primas para suas indústrias. Então, as indústrias dos países europeus, essa burguesia, né, vislumbraram ali essa oportunidade. E aí, onde se instaura esse sistema conhecido como imperialismo, a partir da exploração dessas matérias-primas e a partir da exploração dessa mão de obra. Ora, como é que as nações europeias também ganhavam nisso? As nações europeias, né, ao extraírem aí, as empresas extraírem a matéria-prima, em muitos casos, além de extrair em alguns casos, né, sem grandes custos, sem pagar absolutamente nada, né, em outros casos,
havia a venda desses países aí, que eram subordinados aos europeus, a venda das matérias-primas. E, né, esses países compravam os produtos industrializados. Ora, dê uma pesquisadinha aí no Google, vá lá, procura lá, balança comercial, né? Bota lá, balança comercial brasileira. Vê o que o Brasil ele é líder mundial na balança comercial. Ele é líder mundial em produtos agrícolas, chamadas commodities, né? O Brasil vende soja, vende milho, vende carne, né? Mas compra tudo que é caro, né? Os produtos de maior tecnologia, compra. Então, há uma diferença fundamental na balança comercial aí entre esses países africanos, asiáticos, com essas nações desenvolvidas. E esses países começam assim a crescer aquilo que se chama de dívida externa, né? Eles passam a ser submetidos, certo? E isso eu estou falando numa relação simples do ponto de vista econômico, porque existiam também outras relações, que era a relação própria de se apropriar do poder. Então, muitas nações europeias, né, invadiram militarmente, né, essas nações africanas e asiáticas, né, ou se associaram com elites locais para tomar o poder, ou colocar governos ali submissos ao poder dessas nações europeias. Então, o imperialismo tem também o seu lado sob a dominação política. Primeiramente, eu falei sobre a dominação econômica, mas tem também, né, a dominação política. Do ponto de vista social, né, esses países acabaram também se tornando um ótimo lugar para acomodar excedentes populacionais. Então é daí que vem o novo colonialismo. Ora, né, o que é o colonizar? Não é ocupar, povoar? Então, excedentes populacionais das nações europeias se deslocaram para esses países. Peguem, por exemplo, um país que é nitidamente um país que teve uma elite branca durante muito tempo, né? A África do Sul é uma das nações mais desenvolvidas da África, e ela durante muito tempo, né, teve ali governando-a homens brancos de origem ali europeia. Então, na questão da África do Sul, nós tínhamos o quê? Uma elite branca, é justamente esse excedente populacional que saiu da Europa, né? E que chegou naquela região, colonizou, né? Povoou e dominou, né? No chamado Congo belga, né? Nós tínhamos lá duas etnias que, na verdade, essa diferença entre elas é praticamente irrelevante, mas duas etnias que foram artificialmente criadas, assim, né, os Tutsis e os Hutus, eram negros, né, nativos, e que houve por escolha dos belgas, né, a escolha de que um grupo era superior ao outro. E aí o que foi que aconteceu, né? Os Tutsis, eles eram vistos pelos belgas como negros que eram mais aptos, homens nativos que eram mais aptos, eles eram mais inteligentes, eles tinham alguma diferença, né? Uma diferença genética lá, tal. Uma política, uma distinção muito racista, que é típica do século XIX. Então, essa transferência, acomodação de excedente populacional também é um fator muito, muito importante, né? Terceiro ponto, a questão territorial, obviamente, é expandir as fronteiras. Então, nações como a Inglaterra, que já foram nações coloniais lá no passado, né, elas acabaram se tornando, né, reafirmando a ideia de aumentar ainda mais seu território, né, e isso atinge outras nações também. A França quer entrar nesse movimento, a Bélgica, e posteriormente, né, vai ser fundada aí a Itália e a Alemanha. Bom, além disso, surgiu, né, a justificativa. E quando algumas vezes falamos justificativa, fica parecendo que é o famoso desculpa esfarrapada, né? Mas não vou tratar nesses termos, né, de como desculpa esfarrapada, mas como também, apesar de alguns utilizarem isso como uma simples justificativa ou uma cortina de fumaça, existia sim, né, ideais verdadeiros de civilizar esses povos. A ideia de civilização. A grande questão aí é o modelo civilizacional. É claro que os europeus vão ter, né, o modelo civilizacional deles como modelo superior.
né? Então surge assim a chamada missão civilizadora. É um dos itens, como eu falei, o econômico, o político, o social, coloque aí, né, como um dos itens culturais, uma das causas, uma das justificativas. As nações europeias justificavam essa dominação sobre as outras nações como também ter uma missão civilizadora, né? Por que eu falo que ela era verdadeira? Ora, né, levar médicos, criar estrutura, colocar esgoto, fazer missões religiosas por parte das igrejas, sejam elas católicas, seja a igreja católica ou igrejas protestantes, né? Eles faziam esse tipo de missão, né? Ensinamento sobre saneamento básico. O problema é que eles não tinham poder, né, sobre isso, eles não tinham poder. Então, vamos assim dizer, os missionários, eles eram pessoas que saíam de suas casas, né, às vezes confortavelmente, e cruzavam território, iam para regiões desconhecidas, com a ideia que eles acreditavam que estavam fazendo bem, né? E em muitos casos estavam realmente fazendo. Então, a título de comparação, para quem conhece, né? Quem não conhece, coloca aí no Google mais uma vez, né? Coloca lá Médicos Sem Fronteiras. Vê o trabalho fantástico que esses médicos fazem em países que vivem em guerra civil, que têm problemas seríssimos de epidemias, né? Como o ebola, tratamento da AIDS, né? Vê também a quantidade de escolas, né, que são criadas pelas igrejas, principalmente no caso da Igreja Católica, que tem esse histórico de fundar escolas, fundar por onde passou, né, através lá no passado, no colonialismo dos jesuítas, mas no neocolonialismo também com outras ordens. Então, sem dúvida, né? Isso é um ponto tanto quanto polêmico, porque sempre trata daquela maneira como eu citei no começo do ponto. Desculpa esfarrapada. Não, essas entidades, esses grupos e até as manifestações que tinham nos documentos lá eram uma preocupação que a gente, né, olhando hoje do século 21, 2020, vai dizer que era simplesmente uma desculpa esfarrapada, né? Então, eu sempre gosto de lembrar aos alunos, né, cuidado com o anacronismo, cuidado com o que você está julgando hoje, a coisa pronta, passada, como se fosse aí fruto da realidade da época, né? Pessoas saíam da Europa, saíam de vários lugares do mundo, como até hoje saem, e vão fazer o bem para outras pessoas, muitas vezes com boas intenções, sim, né? Agora, se elas são usadas, se elas têm poder de dominar, de controlar isso aí, é outra coisa, e na maioria das vezes a gente sabe que não tem, né? Então, a missão civilizadora, ela foi usada como uma justificativa, mas isso automaticamente não quer dizer que essa missão civilizadora ela era um engodo, né? Tem N problemas a se discutir aí, mas algumas obras foram feitas. Então essa ponderação ela é importantíssima. O problema é que politicamente isso servia de justificativa, né, para a dominação. E em alguns casos essa missão civilizadora era muito perversa, né? O século XIX foi o período chamado racismo científico. Então, pesquisem aí sobre darwinismo social, né? A ideia de um grupo superior, um grupo humano superior ao outro, né? E esse grupo superior é o branco, e que ele então teria essa proeminência, esse destaque para que pudessem, né, assim, dominar e levar os inocentes, os incautos, aqueles menos evoluídos, para um direcionamento, né? Está aí em voga, né, a partir do racismo científico, né, a partir do darwinismo social, políticas raciais científicas que justificaram durante muito tempo, né, o preconceito racial. Então, é famoso o caso da África do Sul, que é uma herança do imperialismo. Então, procurem, né, aprender um pouco sobre o apartheid, né, que é o regime de segregação racial na África do Sul, né, o qual justificava o motivo, né,
pelo qual os brancos poderiam então dominar e poderiam assim submeter à violência, à discriminação, ao preconceito, à diferenciação dos direitos, né, entre brancos, né, que foram lá como colonos, e os nativos, né, africanos, em que eles eram considerados inferiores pela questão racial. Então eu citei assim as causas, né, que justificavam o imperialismo, né, quais eram os objetivos. Essa expansão ela foi feita basicamente, né, a partir de fatores econômicos, culturais, ou usando força militar, recebendo apoio de lideranças locais, fazendo aqueles acordos, né, de grupos que eram rivais. Então a África não tinha uma divisão política. Pega o mapa da África lá, veja a quantidade de países, vejam as linhas fronteiriças. Ela não tinha divisão política na época como tem hoje, né? Essa divisão ela é artificial. Então, ao fazer todo esse movimento que eu citei anteriormente das causas, os países europeus se associavam com nativos de algumas regiões para dividir o poder. Em outros casos usaram força militar, em outros casos, né, utilizaram dessa influência, chegaram de mansinho, né, e nessa visão eurocêntrica, né, vamos falar aí do eurocentrismo, dê uma pesquisada aí, pregando aí a ideia do fardo do homem branco, né, que eles tinham a missão civilizadora, levar o modo de vida europeu para outras regiões do planeta. Eles foram se apropriando. Então todo esse desejo, como eu citei, estava dentro do contexto da chamada Segunda Revolução Industrial e da necessidade de todas essas nações se expandirem, né? Elas eram competidoras entre si. Então quando eu falo Alemanha, quando eu falo França, Inglaterra, principalmente essas duas nações, posteriormente a Alemanha, a Itália, estou falando porque elas são competidoras entre si, né? Elas dividem, elas partilham essas regiões. E por que eu sempre separo aí um pouco a Itália e a Alemanha? Bom, porque Itália e a Alemanha, eles só se tornaram Itália e Alemanha um pouco tardiamente. Então pouco se fala disso, mas é importante entender, né? Principalmente quando se trata aí dos motivos da Primeira Guerra. A Itália só se torna uma nação unificada, né, lá após a Primeira Guerra Mundial, mas essa ideia de Itália, ela começa a ficar pronta mais ou menos em 1860 e 1870, ou seja, enquanto os outros países já eram potências econômicas no contexto da Segunda Revolução Industrial, a Itália ainda estava se formando, né? A Alemanha começa a sua unificação lá com Otto von Bismarck, né, quando ele assume o poder na Prússia e vai se aliar à burguesia, vai fomentar algumas guerras contra a Dinamarca, contra a Áustria, e a nação alemã, né, a partir da Prússia, que é uma região da Alemanha, só fica completa após a vitória na Guerra Franco-Prussiana em 1870. Em 1871 forma-se aí o chamado Segundo Reich, né? Quando falarmos de nazismo, quando vocês forem aprender um pouco sobre nazismo, vi que Hitler pretendia instalar o Terceiro Reich, né? O que é o Reich? O império, né? O reino. Então, a Alemanha tem aquela nação, aquela história, né, de ser descendente do Sacro Império Romano Germânico, que durou lá por volta do ano 962 até 1806. Foi esfacelado durante esse período, o império acabou, né? Tivemos algumas regiões ali que têm a cultura, como a Prússia, por exemplo, e é dela, da Prússia, né, a partir da atuação de Otto von Bismarck como chanceler, que vai surgir aí o chamado Segundo Reich, de 1871 a 1918. Por que em 1918? Porque o Segundo Reich acaba com o fim da Primeira Guerra Mundial. E é daí que Hitler vem com essa ideia, mais uma vez, de resgatar. Então a Alemanha tem essa ideia nacionalista, né? Dessa herança de valores nacionais, de valores culturais, identitativos, históricos, que identificam aquele povo. Isso que é o conceito de nacionalismo. Então o Segundo Reich, né, a ideia alemã que foi formada só em 1871, Itália e Alemanha acordam assim, né, para dizer, opa, cadê o meu pedaço no bolo, né?
Cadê? Aí a França, a Áustria, a Bélgica, todas estão aí dividindo, né, essas nações europeias, e nós chegamos por último, não vamos ter direito. Então essa ideia da Alemanha de querer disputar aí, a Itália também querer disputar essas possessões no neocolonialismo, ele é um dos fatores fundamentais para lá a Primeira Guerra Mundial, certo? Tem mais coisas, mas já vá anotando aí, bote lá, separa, Primeira Guerra Mundial, opa, o professor falou lá da ideia, né, da Alemanha e a Itália disputarem essas possessões coloniais. Então esse aí, gente, é o contexto do imperialismo. É muito importante a gente se alongar, adentrar nesses detalhes, para realmente saber o que aconteceu e não ficar simplesmente nas impressões do livro. Então, qual vai ser aí o resultado de todo esse processo? Bom, primeiro do ponto de vista econômico, como eu já tinha dito, a formação de um processo econômico que vai fomentar um capitalismo monopolista, né? Um capitalismo associado entre as empresas e o Estado. Agora, do ponto de vista político, a disputa entre essas nações, né, esses conflitos, eles vão precisar ser resolvidos. E essa resolução aí desses problemas, desses conflitos sobre essa partilha colonial, ela era fundamental, né, porque essas nações, esses países que vieram a ser dominados, são países riquíssimos em matéria-prima. Então, por exemplo, países que têm minas de diamante, países que têm jazidas de ouro, regiões que têm petróleo, né? Então, imagine, né? A gente sabe ali que na África até hoje, né, tem grandes jazidas de diamante, petróleo. Então, lá já no início, no final do século XIX, início do século XX, né, as empresas europeias e esses governos, eles, né, cresceram os olhos aí e era uma disputa feroz. Alguns conflitos entre essas nações ocorreram, mas aí a forma de resolver, que ficou conhecido como partilha da África, né, ela começa a se desenvolver lá primeiramente, timidamente, lá por volta de 1830, 1880, mas a coisa realmente fica séria, né, quando a entrada da Alemanha e da Itália, a partir do que ficou conhecido como Conferência de Berlim. Então anotem aí, né, a consolidação da partilha da África ocorre a partir da Conferência de Berlim, entre 1884 e 1885. E as nações aí, né, principais, Grã-Bretanha, a França, a Bélgica, a Alemanha, a Itália, a Espanha e Portugal. Vou repetir: a Grã-Bretanha, a França, a Bélgica, a Alemanha, a Itália, a Espanha e Portugal. Esses são os países que vão fazer a partilha da África aí. Veja que eu não falei aí dos Países Baixos, né? Da Holanda, né? Que vai ter uma participação, vai ter guerreado ali na África do Sul com a Inglaterra, que vai guerrear ali entre 1899 a 1902, né? Contra os chamados Boers ou africanos, né? Que eram colonos holandeses e alemães, né, ali na região da África do Sul. Mas a Inglaterra, como uma potência maior, mesmo tendo chegado um pouco depois, ela vai conseguir se impor, né? Então, a partir dessa Conferência de Berlim, vão ser traçados aí os caminhos pelos quais essas nações citadas, elas vão ter mais direito do que as outras, né? Então aí esses são os termos. E a Conferência de Berlim, né, nesse 1 ano, 2 anos aí que vão se desenvolver os acordos, ela vai traçar aí uma série de regras, de ditames que tem a ver com os interesses dessas nações e tem a ver com o que eu citei inclusive como a justificativa, né? Existiam obrigações por parte dessas nações. Essas nações deveriam promover aí, dentro dos cânones que eles achavam, né, que eram os ideais, promover aí a civilização. Então foi feito aí um extenso documento, né, pelos quais se definiam quem teria a posse. E aí um dos primeiros problemas que vão acontecer nessa divisão
é a questão de criação de fronteiras totalmente artificiais, nas quais colocaram dentro das mesmas regiões povos que não tinham afinidade nenhuma. Então, algumas guerras civis que acontecem até hoje na África, ela tem como motivação a convivência dentro de determinados territórios, uma convivência que foi meio que forçada, né? Então, as nações africanas, os povos africanos, eles perderam o direito deles em si de limitar suas fronteiras, né? As comunidades, eles perderam em si esse direito. Quem delimitou essas fronteiras, quem teve grande interferência na criação dessas fronteiras, foram as nações europeias aí no processo do imperialismo. Então, alguns povos ficaram dentro de territórios e povos inimigos, né? Inimigos há gerações. Então, eles ficaram dentro do mesmo território e sob uma dominação europeia. Quando esses europeus saíram, né, o que sobrou lá, né, claro que num outro contexto, outras influências, mas o que sobrou lá foram muitas vezes povos que já eram inimigos há muito tempo, estavam convivendo sobre uma mesma região aí, né, e agora estavam tendo que se redesenhar, redefinir. Para irmos agora para a parte praticamente final, né, desse podcast, a gente tem que citar alguns conflitos que eu peço que vocês, quem é meu aluno, vai ter acesso aí a um pequeno resumo, né, mas podem pesquisar aí, né, sobre a Guerra dos Boers, né, entre a África do Sul, na África do Sul, entre os ingleses e os africanders, né, holandeses e alemães, a Guerra dos Cipaios, né, ali na região da Índia, Inglaterra e Índia, em 1857 e 1859, Guerra do Ópio, né, entre a Inglaterra e a China, 1841 a 1842, a Guerra dos Taiping, né, que são nacionalistas chineses contra potências estrangeiras, contra a Inglaterra, contra a França, presença americana, presença também russa, né, Guerra dos Boxers, também entre China e outras nações europeias, aí França, Estados Unidos, Rússia, Japão, Alemanha. Então vejam que são vários conflitos que percebemos a presença dessas nações europeias, dos Estados Unidos e do Japão em territórios que hoje fica fácil a gente perceber, né, que não são territórios originalmente dessas nações, né? No processo de descolonização, que é um assunto que vai ser debatido lá na frente, vai ser descolonizado, mas a parte militar foi importante. O papel aí do Japão, né? O Japão na chamada Era Meiji, Revolução Meiji, era um tanto quanto afastado dos europeus, e aí em 1854 os americanos forçam a abertura do mercado japonês, forçam militarmente, né? E o Japão, posteriormente, após a centralização política, vai se tornar uma potência industrial e vai se envolver em conflitos imperialistas com a China, como eu já citei, né? Com a Rússia, a região da China, principalmente ali a Manchúria, né? E o Japão vai ter um papel importante aí. Os Estados Unidos têm uma presença grande no Pacífico, tá? E aí para o continente americano, fundamental a gente lembrar de algumas coisinhas aqui, né? Então, por que o continente americano, que no passado foi um dos principais locais de colonização, por que esse continente não entrou no chamado imperialismo do século XIX, início do XX? Por que não passou pelo processo de nova colonização? Né? Porque a chamada doutrina Monroe, né, do presidente James Monroe, lá por volta de 1823, cria essa doutrina, e os Estados Unidos aí, como já aparecendo como uma nação importante, então anotem aí, tá? Doutrina Monroe, né, do presidente James Monroe. Os Estados Unidos aí, temendo a recolonização, eles lançaram essa doutrina Monroe, né,
E o que tinha um lema que foi o famoso, que é América para os americanos. Tem um duplo sentido aí, né? É América livre, né? Ou América para nós americanos. Nós somos americanos, no caso americanos do Sul, né? Mas também pode se interpretar como a América para os americanos ou sobre a influência dos americanos do Norte, né? Dos estadunidenses. Então os Estados Unidos meio que marcaram posição de que a grande nação que iria influenciar o continente americano, né? América do Norte, Central e do Sul, eram eles, os Estados Unidos da América. Então, e teve uma influência fundamental do ponto de vista diplomático e até militar, porque realmente essas pretensões neocolonialistas, elas não vingaram para o lado de cá do oceano. E esse processo de recolonização que foi evitado aqui, a gente vai fazendo tudo aqui de cabeça, né? Esse podcast é produzido dessa forma, né? Como se fosse uma conferência. Então, mas eu dei uma paradinha aqui para pegar o texto, né? A mensagem do presidente James Monroe ao Congresso em 1823, onde ele diz: julgamos propícia esta ocasião para afirmar, como um princípio que afeta os direitos e interesses dos Estados Unidos, que os continentes americanos, os continentes, né, Norte, Centro e Sul, em virtude da condição livre e independente que adquiriram e conservam, não podem mais ser considerados no futuro como suscetíveis de colonização por nenhuma potência europeia, né? Então isso foi lá em 1823, né? É daí que vem a ideia de América para os americanos. 3 pontos principais: não criar colônias nas Américas, não intervenção de assuntos internos nos países americanos, né? Que a Europa não intervenha, e a não intervenção dos Estados Unidos em conflitos relacionados aos europeus, com guerras entre estes países e suas colônias. Então os Estados Unidos também se colocava assim. Por volta lá do fim do século XIX, né, essa doutrina Monroe, ela passou a ter então aí o seu caráter imperialista, né, os Estados Unidos entrando num novo momento, sob o corolário da presidente Theodore Roosevelt, criou, né, a chamada política do Big Stick, né, na verdade, e realizaram assim as intervenções que ficaram caracterizadas, como eu disse lá, chamadas de Big Stick, né, ou grande porrete. Então, nesse contexto, os Estados Unidos vai disseminando aí no Haiti, em 1891, depois Porto Rico, Cuba, Nicarágua, tudo aí entre o final de 1890 até mais ou menos 1910, em todos esses pequenos países da América Central, como República Dominicana, Guatemala, Nicarágua, vai disseminando assim, né, uma política de tanto de colocação de capital, né, nesses países, desenvolvendo uma política de incentivo, comprando alguns territórios, como por exemplo Porto Rico, algumas ilhas, né, e vão colocando também, além dessa questão da compra, algumas intervenções para colocar grupos do seu lado, né? Grupos favoráveis, grupos políticos locais favoráveis à aliança com os interesses americanos. Então é dessa forma que os americanos eles participam de uma maneira bastante eficaz do ponto de vista do lado imperialista, né? Desse imperialismo aí do século XIX, início do XX aí, né? E também com presença nas ilhas do Pacífico, naquele relacionamento que eu já falei, né? Ali a região do Japão, onde, por exemplo, temos o Havaí, uma ilha do Oceano Pacífico, né? A famosa ilha de Pearl Harbor, né? Que vai ser objeto lá da entrada dos Estados Unidos na Segunda Guerra. É uma ilha no Pacífico, né? É uma ilha distante do continente americano. Então, meus alunos, concluindo aqui esse podcast, né, a gente pode concluir que os motivos, né,
foram diversos para a implantação do neocolonialismo ou imperialismo do século XIX, né? Basicamente relacionando-se à questão econômica, aos interesses econômicos, né? A partir lá da segunda Revolução Industrial, a disputa de território, essa disputa entre essas nações, a necessidade de novos mercados, né? A necessidade de matérias-primas e também as razões que foram colocadas como de busca de novos territórios, né, para deslocamento de excedentes populacionais, a questão da ordem cultural, religiosa, a missão civilizadora e a consequência que a gente vai perceber desse processo é a perda de autonomia dessas nações, né? Esses nativos, eles foram colocados aí, né? Tiveram seus territórios, suas autonomias nacionais, independentemente de que estágio civilizacional a gente pode perceber que eles tivessem, né? Os interesses deles foram submetidos a interesses dessas nações, né? Dessas potências, e também, principalmente aí, aos interesses dessas empresas que praticavam esse capitalismo de compadrio, de associação com o Estado. As nações vão ter destinos diferentes, né? Hong Kong vai ficar sob o protetorado da Inglaterra durante muito tempo, né? Vai ser liberado assim na década de 90 e hoje, né? Aí mais uma pitada de atualidade, sofre a pressão, né, da China, que quer voltar a dominar politicamente, né, a região. Hong Kong é uma região de uma autonomia capitalista, uma autonomia política fantástica, e que a população de lá está protestando porque a China quer submetê-los. Então os destinos dessas nações são diferentes, né? Hong Kong, pode-se assim dizer, que é um exemplo de sucesso, mas a grande maioria não foi isso. A perda da autonomia desses países gerou drásticos problemas para eles, e o pior de todos esses problemas, na visão deste professor, é a questão da implantação do preconceito étnico, né, do preconceito racial, baseado em justificativas do chamado racismo científico do século XIX. Né? A consequência disso é que algumas dessas nações vão criar movimentos genuínos, né, como, por exemplo, a luta contra o apartheid, né? Nelson Mandela, que era lá antes um líder revolucionário militar, né? Ele depois passa para uma luta pacífica, né? No caso da Índia, nós temos a figura de Mahatma Gandhi. Então, esse é fundamentalmente, na minha opinião, o principal malefício, né? Principal malefício. E do ponto de vista econômico, o fato de não ter sido realmente desenvolvida, né, uma parceria ou uma política econômica do ponto de vista de um capitalismo liberal, mas sim de um capitalismo perverso, monopolista, em que as relações elas só vieram a prejudicar e gerar muitas dívidas para essas nações. Não à toa, muitas dessas nações, durante o chamado movimento de descolonização, elas vão, né, se apegar ao oposto do que seria o capitalismo, que são movimentos aí, socialistas, movimentos comunistas, inclusive movimentos armados, né? E algumas nações vivem ditaduras de influência comunista até hoje. Na África, isso é presente. Então, essa desagregação ela foi simplesmente um romper. Rompeu-se o curso natural da história, porque o novo colonizador imperialista, foi lá e quis colocar numa camisa de força e tomar para si o destino daquelas nações. Então, pessoal, esse foi o nosso podcast Pílulas de História de hoje, falando sobre o imperialismo, sobre tudo isso que cercou esse tema aí, né? E espero que tenham feito suas anotações, né, para desenvolver as atividades que podem ser enviadas para vocês. A função do podcast é justamente essa, né? Ele ser um momento em que o professor aqui expõe as ideias e consegue consegue discutir algumas coisas que são mais complexas, né? E
principalmente nesse momento de pandemia, é isso que está faltando, a gente poder aprofundar os temas, né? E é esse aprofundamento que é fundamental no Enem. Um abraço, até um próximo podcast Pílulas de História.